sintomas, e a outra pode, inclusive, ter aí muitos sintomas graves e vir até a óbito, se for o caso. Então, não tem como prever, por isso, se não tem como prever, nós temos que nos resguardar. Tá? Então, por enquanto, era só isso que eu queria comentar. Ela está bem, graças a Deus. Chegamos a tempo de fazer nossa live aí, compartilhar bastante do conhecimento aí com vocês e aprender com vocês também, tá? Então, eu estou aí no aguardo de vocês aí, Duda. No momento que você quiser, Ô, eu Vitor, posso. eu vou só Oi. realmente te agradecer, aproveitar que a maioria dos seus alunos já estão na sala, e o Vitor é professor de aromaterapia lá em São Paulo, no Senac. Tem várias pessoas da equipe que fizeram curso com ele, inclusive o Vitor também tem um curso que ele está preparando, que já está preparado, né, Vitor? Que é Já. online. Então, assim, é uma satisfação imensa receber você ter aceitado o nosso convite. A gente tem muitas boas referências do seu ensinamento. Então, assim, para a gente é um prazer muito grande poder aprender um pouco mais com você e compartilhar, né, toda essa experiência nesse momento que a gente está vivendo e toda essa situação emocional, que é algo que a gente preocupa muito e que a gente sabe que os óleos essenciais estão aqui para nos servir, né? Para servir como um apoio, porque tudo está muito difícil, a gente tem que ter muita fé, a gente tem que ter muita sabedoria, saber filtrar tudo que a gente está escutando, mas eu acho que o que nos diferencia é o conhecimento, né? A informação correta, a informação baseada em ciência, e é isso que a gente preza, né, Vitor? Isso, muito bom. Tá? Obrigado aí pelas palavras, pela introdução. Eu estou vendo as minhas aluninhas aí, adoro elas. Que bom, a Tá? palavra está com você, sinta vontade. Qualquer coisa a Tá, gente está aqui, tá bom? perfeito, tá, gente? Então, ó, já começando, a Duda já falou um pouco aí sobre mim, eu vou falar um pouco mais só para vocês, para quem não me conhece, tá? Eu sou professor de Senac na área de saúde e bem-estar, então eu dou aula em todos os cursos da área da saúde, lá, podologia, massoterapia, que é a minha principal área lá dentro, e as práticas complementares. As práticas complementares é onde envolve aromaterapia. Trabalho com aroma e estudo aroma já desde 2007, então são 13 anos. A aromaterapia não era nada do que ela é hoje. E acho que ninguém imaginava a proporção que os óleos essenciais eles iriam tomar. Tá? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Também sou massoterapeuta e formado em medicina tradicional chinesa. Né? E ao longo da minha carreira aí, principalmente na área de práticas complementares, eu fui fazendo todos os cursos das terapias complementares, porque hoje só que surgiu uma pós-graduação a respeito disso, né? Mas a gente fazia isso em cursos livres, com pessoas e tudo mais. E eu tenho pós-graduação em fitoterapia e plantas medicinais. Tá? Esse é um ponto muito importante, ao qual a gente vai, inclusive, comentar a respeito hoje, porque o óleo essencial é um fitoterápico. Tá? Nós precisamos considerar ele como um medicamento fitoterápico. Se você vai na farmácia hoje, por exemplo, você tem ali uma estante que tem fitoterápicos. Um exemplo deles é, por exemplo, a maracujina e outros derivados. São medicamentos, compostos medicamentosos, feitos através das plantas, extraídos das plantas. E o nosso óleo essencial, ele é um medicamento fitoterápico. Ele ainda não é cadastrado assim no Brasil, tá? Mas tem vários projetos de lei aí para regulamentar ele nesse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque a ação do óleo essencial não é... Como é que fala? Ela não é determinada por se a pessoa acredita ou se ela gosta do cheiro do óleo, tá? Não é somente isso, não tem tanto essa parte psicológica de que um cheirinho que faz bem ou é algo natural que faz bem. Ele muda o nosso corpo porque ele é uma química. E mesmo sendo inalado, ele altera as funções fisiológicas e biológicas do nosso corpo, tá? Então, quando eu realmente estudei a fitoterapia e as plantas medicinais como ciência da clínica médica, isso é bem importante também, isso é parte do conteúdo da medicina, não é uma coisa convencional de terapias complementares, que eu fui compreender como a aromaterapia poderia crescer. Isso veio de 2013.
Os primeiros cursos de aromaterapia que eu fiz, eles todos vinham da linha indiana, da linha Ayurveda. E, basicamente, naquela época, você não tinha muitas empresas que vendiam óleos essenciais no Brasil. Então, a maioria deles eram importados e eu tive uma experiência que foi até traumatizante uma vez com o meu professor, porque eu falei, até para as meninas devem conhecer essa história, o professor, a gente tendo um curso sobre Ayurveda, sobre massagem ayurvédica, ele falou, vamos falar de aromaterapia. Eu falei, ótimo, eu tenho um monte de óleo essencial em casa. Eu vou trazer, professor. Ele, mas você tem óleo essencial? Eu falei, eu tenho. E eu vou trazer todos os meus óleos para o senhor ver. Tem inclusive o óleo de rosas. Aí ele, então me traga, né? E cheguei eu com uma bolsinha de plástico, com os óleos essenciais supostos, óleos essenciais todos enfrascados num plástico, uma bem fajuto, fajuto. E aí ele olhou para mim e falou, poxa, cara, como é que eu te falo isso? Você fica tão orgulhoso com o seu óleo de rosas aí, mas só que não é óleo de rosas nem aqui na China, isso não é óleo essencial. E aí ele trouxe uma caixa com vários óleos essenciais mesmos, que eram da Índia, com todo um padrão de que vocês devem conhecer, porque a doTERRA mantém bastante esse padrão de enfrascamento, de frascos que não permitem com que os raios atinjam. E a partir daí, isso 7 meses, que eu comecei. Tá? Pode ser que minha câmera dê umas travadinhas aí, mas fiquem tranquilos. Tá? Então, gente, depois de tudo isso, o que nos corresponde hoje, eu acho que bate muito bem com o tema, com o cenário atual ao qual nós estamos vivendo, é falar um pouco sobre o estresse. Tá? Então, eu até vou subir um arquivo aqui, ó. A minha câmera vai ficar ativa, mas eu vou compartilhar minha tela com o PowerPoint, e é uma parte, inclusive, do próprio curso que eu desenvolvo, que a gente chama de aromaterapia avançada. Por que ela diz avançada? Porque é um momento onde a gente aprofunda na parte química e nos efeitos fisiológicos dos óleos. Tá? Então, geralmente, não só na doTERRA como em outras empresas, você tem todo um estudo sobre os efeitos terapêuticos, tá? Dos óleos essenciais e como a gente pode usar o efeito terapêutico, ele relaxa a musculatura, tá? Isso não é um efeito fisiológico. Alguma coisa dentro do meu corpo acontece para que se relaxe a musculatura, tá? Então, em geral, a terapia ela tem a primeira camada de conhecimentos é você conhecer efeitos terapêuticos. Depois a gente vai aprofundando, entrando numa camada que funciona dentro do nosso corpo para que se relaxe a musculatura, tá? Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me dê um toque aí, porque eu falo bastante e às vezes eu vou levando conhecimento ali, aí vai aprofundando. A minha ideia não é ter uma coisa tão complicada de se entender, mas eu quero que vocês compreendam como o óleo essencial mexe no nosso corpo, tá? E aí, eu não estou mais vendo o chat agora nesse momento, tá, Duda? Então, se alguém tiver alguma pergunta, abre o microfone, pode me interromper e falar, pergunta! Aí eu concluo o raciocínio e falo, tá? Que eu já vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Peraí. Vamos anotando as perguntas, aí no final eu leio as perguntas para você, Vitor, que aí trava menos. Tá, tudo bem. Né? Pode ser. Então, deixa eu só ajeitar minha tela aqui para eu apresentar para vocês, tá? Eu tava usando 2 monitores, então eu tenho que colocar em um só para ficar o menos complicado possível, tá? Ó, estou compartilhando minha tela, tá? Beleza? Todo mundo tá vendo? Duda, você que vai ser no meu termômetro aí, tá? Olha lá. Beleza? Já me deram um toque, certo? Tô vendo que tá todo mundo vendo. Áudio falhando. O som está baixo, porque caiu. Agora eu vou ficar com ele aqui, ó, na minha voz. Estão conseguindo escutar? Melhorou o som? Uhum. Tchum, tchum, tchum.
Tudo bem, gente? Como tá aí? Ótimo. Beleza aí, Thaís. Valeu, tá? Bom, gente, então, ó, todo mundo tá conseguindo ver a tela? Quem falou? Tá bom, ótimo. Ó, todo mundo tá vendo a minha tela? Eu vou usar um pouco dos slides do meu curso, porque aí a gente consegue ter uma didática melhor, tá? E, assim, tem algumas coisas importantes que dá para pontuar e a gente compreender, certo? Então, ó, para quem não me segue ainda, então esse é o primeiro conteúdo, ó, eu tenho o meu Instagram aqui, ó, doutorvitor.com, doutor.vitor. No Instagram, geralmente eu faço vídeos aí, ainda não fiz nenhuma live, mas eu também comento vídeos sobre aromaterapia e estou para lançar um vídeo para falar como a aromaterapia pode aí melhorar a gente nesse processo de desinfectar-nos desse vírus e tal. Tem meu Facebook também, tá? E tem o meu site, que é doutorvitor.com.br. Lá vocês podem ver bastante informações de cursos e coisas do tipo, tá? Mas vamos lá, gente. Primeiro, para quando a gente começa a falar de estresse, nós temos que ver que ele é uma necessidade hoje do nosso mundo moderno, tá? Nós precisamos estudar um pouco a respeito da nossa sociedade em geral. Nós vamos entrar na parte física, mas percebam que isso agora é muito mais fácil de você perceber por conta desse cenário da pandemia, onde todo mundo está à flor da pele, né? Poderíamos dizer dessa forma. Mas o estresse ele é uma necessidade já do nosso estilo de vida atual. Por quê? Porque olha só, nós vemos uma foto aí de um rapaz que talvez essa foto represente todos nós muitas vezes. Nós temos infinitas cobranças na nossa vida, tá? Essas cobranças, na maior parte, elas são cobranças que vêm de fora, da sociedade, da nossa família, dos nossos pais, e nós também temos as nossas cobranças internas, que são aquilo que a gente acredita que a gente tem que fazer, quem nós somos, quem nós queremos ser, aquilo que a gente quer para a gente, tá? Então, é uma necessidade hoje, porque o nosso mundo, ele pede com que nós tenhamos proatividade a todo momento. E nós recebemos muita informação a todo segundo. Então, se diz que essa é a era da informação, tá? Justamente por conta das tecnologias, da internet e de todas as outras formas de contato do ser humano, nós temos um bombardeio de informações hoje no nosso dia a dia, tá? Essas informações, elas vêm principalmente hoje através do nosso celular. Uma notificação do WhatsApp é um tipo de informação, um alarme apitando de que você tem que levantar um tipo de informação, uma notícia na TV, uma pessoa que vem conversar com você, são todas informações rápidas que chegam até a gente. Se a gente comparar isso com o interior, por exemplo, você vai ver que essas informações elas são um pouco bem acesso à tecnologia, tá? E hoje praticamente é impossível viver sem essas informações, né? O nosso mundo ele corre muito rápido, tá? Então, por exemplo, se você pegar uma notícia do próprio coronavírus de 2 dias atrás, você está nesse momento. Então, o que acontece? Acontece que nós acabamos tendo, vou tentar falar mais devagar então, tá bom, Rael? Acontece que nós acabamos tendo que ter uma maior atenção, direcionando nossa atenção a todas as informações que nos chegam, tá? E isso é, de uma determinada forma, considerado normal na nossa sociedade, tá? É muito comum, eu não vou dizer que é normal, eu vou dizer que é comum na nossa sociedade você ter um cargo de trabalho onde as pessoas querem explorar você até o máximo, tirar até o seu fio de cabelo, tá? Isso quando vem o estímulo de fora. Agora, quando ele vem de dentro, nós precisamos ver que nós também queremos fazer mais do que a gente pode, ou mais do que a gente deveria fazer. Por quê?
Aí vamos a alguns princípios, conceitos gerais. Porque lá no começo da nossa formação como seres humanos, né, nós aprendemos alguns paradigmas na nossa mente, ao qual nem todos eles são completamente verdadeiros, tá? Como assim? Por exemplo, tá? Então, você estava lá quando você era criancinha e você ia para a escola, seus pais com certeza, ou o professor, ele falavam, ó, se você não estudar muito, muito, você não vai ser ninguém na sua vida. E aí, a gente começou a acreditar que realmente a gente não vai ser ninguém se a gente não estudar muito. Não quer dizer que tenha que estudar. Ah, se você não passar na prova, você vai apanhar, por exemplo. Então, a gente tinha que ter toda a atenção e toda a forma voltada para passar nessa prova, senão eu ia apanhar. Ah, se você não arranjar um trabalho e trabalhar, você vai ser... você não vai ser ninguém na sua vida, você vai ser um vagabundo, ou coisas do tipo. Todos nós escutamos isso numa fase da vida em que a gente não tem condição de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E todas essas impressões, elas ficam gravadas dentro do nosso consciente e inconsciente e acabam fazendo com que a gente tenha condutas de autocobrança excessiva, né? Então, condutas de irritação e ansiedades que são tidas hoje como coisas comuns, mas não são. Não era para a gente viver dessa forma de verdade, tá? Tudo isso são formas de estresse. Tudo isso são formas de estresse, tá? Algumas vêm, como eu falei, de dentro, outras vêm de fora de nós. Mas, em síntese, é isso que nós chamamos de estresse, tá? Estresse é uma palavra que significa estímulo. Nada além disso, tá? Significa estímulo, tá? Então, nada além disso. Por que é importante a gente entender isso? Porque, primeiro, na sua primórdia, o estresse, ele não era um termo da área da saúde. O estresse, na verdade, ele vinha de um termo da mecânica. E ele surgiu na Revolução Industrial. Ele não era um termo que se comumente utilizava na área da saúde. E na área da termomecânica, dentro da Revolução Industrial, se atribuía o termo estresse, tá? Para que se encontrasse o ponto de estresse, como eles diziam, de qualquer material. Tá? Então, se você ia mexer com o alumínio, você precisava conhecer o ponto de estresse do alumínio. Se você ia mexer com a madeira, você precisava descobrir e saber qual era o ponto de estresse da madeira. Se você ia mexer com o ferro, você precisava saber qual era o ponto de estresse do ferro. E o que era o ponto de estresse? O ponto de estresse é o quanto aquele material conseguia resistir com um estímulo. Basicamente é isso, tá? Antes que ele se quebrasse ou que ele se partisse, tá? Então, se a gente, por exemplo, pegar um arame, esse é um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, pegar um arame e começar levantar ele para cima e para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Uma hora, esse arame ele vai se romper. Tá? Por quê? Porque nós estávamos proporcionando estímulo a esse material, e esse material tem um ponto chamado de ponto de estresse. Tá? Agora, o ponto de estresse desse arame, ele não é quando o arame quebra. Ele é quando é um ponto antes desse arame quebrar. É antes do arame quebrar. Porque depois que ele quebrar, já quebrou. Então, isso foi albergado para a área da saúde para conseguir trazer isso para esse corpo. É feito de um material, só que é um material biológico, é um material celular, é um material mineral nos seus ossos,
E todos esses materiais, essas células e esses organismos, eles possuem uma quantidade de estímulos que ele pode receber antes de se partir, tá? Então, a gente começa a ver esse nosso corpo muito como uma máquina, e não simplesmente como algo sem entender a parte física da coisa mesmo. E aí, o que acontece? Que a nossa sociedade, por ter todo esse processo de muita informação, tá? Muita informação, vive nesse ponto de estresse. Nós estamos quase que a todo momento chamado a flor da pele, tá? Desculpa, tá? Quase que a flor da pele. O que acontece? Que só de você, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, só de você acordar hoje, você já está sendo estressado, tá? Em geral, as pessoas acordam com um despertador, aí elas não conseguem levantar, preste atenção nisso, não conseguem levantar, porque o corpo está extremamente cansado, por um outro fato que a gente vai falar para frente. Aí ela escuta o som do despertador, que é estressante. É um estímulo auditivo que entra no meu cérebro e me estressa. Mas aí a gente não levanta, porque a gente quer ficar uns 5 minutinhos a mais ali na cama. A gente aperta a soneca. Tá? A gente aperta a soneca, a gente fica mais 5 minutos. Ou 10. Aí o que acontece? Essa é a primeira soneca, tá? É só a primeira. Tá? Então, o que acontece quando chega mais um estímulo? Sonoro estressante. Aí, você vê se você está bem, se você não está bem, tá? Aí, você vai para a segunda soneca. E assim sucessivamente, até uma pessoa levantar, tá? Se você levanta na terceira soneca do seu celular, acho que você está numa média boa ainda aí, tá? Mas percebam que só para eu levantar da cama, eu tive que ter um estímulo estressante 3 vezes. Então você já acorda sendo estressado. Por você mesmo, inclusive. Mas tudo bem. Agora, por que que a pessoa não conseguiu levantar antes da primeira soneca? É muito simples. Porque ela ficou vendo Netflix. Estava lá assistindo La Casa de Papel, ou ela estava assistindo aí um documentário, ou ela estava assistindo essas novas séries que tem. E aí, você ficou até tarde, né, assistindo. O seu corpo já perdeu o horário fisiológico do sono, ele não se recupera totalmente, e aí ele gera uma tremenda fadiga, cansaço ao acordar. Por quê? Porque ficar até, sei lá, 3 horas da manhã assistindo a Netflix é um puta estímulo estressante. Às vezes eu não consigo escrever direito aqui, não, mas tudo bem. É um grande estímulo estressante. Tá? E aí, como você foi dormir tarde, você já foi dormir estressado, seu corpo não consegue se restabelecer, e aí você acorda mais estressado ainda porque você precisa de um estresse para acordar. Olha, gente, eu estou falando da nossa vida. Isso aí todo mundo faz. Tá? Isso aqui é uma vida comum para todo mundo. Tá? É uma vida comum. Todo mundo fica um pouco até mais tarde, passou ali 1 hora da manhã, vai dormir, acorda cedo porque vai trabalhar, por enquanto a gente não está mais trabalhando por causa da quarentena. Mas esse ciclo vicioso do estresse, ele é um vício. Ele passa a ser um vício para o corpo. E esse vício, ele tem justamente um aspecto biológico similar ao de qualquer outra droga, como o cigarro, como a bebida, como outros entorpecentes. Porque o estresse, ele funciona através de um hormônio, tá? Guardem isso que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá?
Portanto, ó, o estresse ele passa a ser um vício. E é um vício, hoje, que nós chamamos, que se expressa, na verdade, como ansiedade. Como o mundo pede muita demanda de atenção do nosso corpo para estar atualizado com as notícias do momento, para ter respondido todas as pessoas no WhatsApp, para ter zerado a sua caixa de e-mail, ou para você ter visto o seu feed do Facebook, para você ter visto o feed do Instagram, para você conferir se você tinha terminado de estudar tudo aquilo, para você ver sua caixa bancária. Tudo isso vai gerando uma sensação de ansiedade. E essa sensação ela é ditada por um hormônio. De modo que hoje em dia, um dos maiores males aí que a gente pode ter na nossa sociedade é a pessoa ela começa a ficar doida quando ela começa a ficar ociosa, começa a faltar o que fazer, o coração dela começa a palpitar, ela não aguenta muito ficar parada, ela não aguenta ler um livro, porque ela senta, não consegue ler mais de 2 ou 3 páginas, ela não aguenta mais fazer coisas que exijam uma coisinha bem tranquilinha, chamada de paciência. Ela não consegue mais. Por quê? Porque o seu corpo tem um hormônio circulante extremamente estressante. E isso passa a ser um ciclo. Se você passou um dia mal assim, né? Passou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro só olhando para fora, cuidando das demandas de informação que vem até você, cobrança da família. Por que você não vem aqui? Você nunca vem aqui, você não gosta mais de mim. É por isso, é sua mãe falando isso, é seu tio, sua tia. Ah, você está sumido, né? Você não aparece mais. É uma cobrança, eu não apareço mais, você também não aparece aqui, entendeu? Mas é uma cobrança social e todo esse estresse, ele vai sendo sobrecarregado dentro do nosso corpo e vai produzindo cada vez mais esse hormônio aqui, ó, que a gente vai comentar depois a respeito, tá? E aí, quando eu tenho esse hormônio circulando demais, chega no final do dia, o meu corpo pede algo prazeroso. Ele necessita de algo prazeroso, de algo para relaxar, tá? E hoje, o que as pessoas fazem de verdade para relaxar? Netflix. Ela deita lá no sofá e vai assistir uma série que ela gosta. E olha, isso realmente tem uma pequenininha capacidade de contrapor esse hormônio, uma bem pequena. Só que se você vai assistir lá o seu Netflix, tem um grande problema, porque você tem 5 segundos para decidir se você vai parar ou não. Tá lá, está assistindo lá, está vendo o 7º capítulo e você sabe que vai acontecer uma coisa, aí acabou o capítulo, aí vem lá no cantinho da Netflix, ó. 5, 4, 3. Aí você, ai meu Deus, será que eu assisto ou não assisto? São mais 1 hora de episódio e já é 1 hora da manhã. Será que eu assisto ou não assisto? Daqui a pouco, já foi, começou, aí você, tá bom, paciência, vamos lá. Vamos assistir esse episódio, tá? Então, essa é a forma que as pessoas estão usando como fuga ou subterfúgio aí para conseguir até diminuir o estresse. Ô, Micael, acontece com todo mundo, comigo inclusive. Me dá uma raiva desses 5 segundos, sabe? Da Netflix. Mas, enfim, isso é o comum de todo mundo, tá? Então, você tem um exemplo aí do cotidiano, mas isso pode vir para tudo. Isso vem para o estudo, por exemplo, tá? Eu sou meio viciado em ler livros, em ler essas coisas, principalmente da área da saúde. Às vezes eu me pego meia-noite, meu Deus, eu só queria ler mais um artigo científico. Isso se multiplica para tudo, tá? Multiplica para tudo. E realmente aí, como a Ariane falou, é uma forma que a pessoa está vendo a vida dela passar sem ter nenhuma atitude frente a ela.
Mas entendam, por que essa pessoa não consegue, às vezes, ter uma atitude de mudança? Porque ela já entrou nesse ciclo vicioso e ela não tem mais hormônios que contrapõem o hormônio do estresse, tá? Exatamente igual uma pessoa, por exemplo, que fuma tabaco. Por que é difícil de uma pessoa parar de fumar? Porque ela recebe a nicotina, que é um hormônio. O corpo se acostuma com a nicotina, que é um hormônio, e a partir do momento que você tira esse hormônio, o corpo fala, ué, estava me dando há tanto tempo, vai me tirar agora? Então, o corpo começa a reagir, você começa a passar mal, o sistema neurológico ele muda o funcionamento dele, o sistema das gorduras, a fisiologia dela também altera. Altera-se o metabolismo respiratório dessa pessoa. Por quê? Porque agora ela não tem mais a nicotina por causa do tabaco. No caso nosso, ou de quem não fuma, ao qual a gente está falando, aqui, ó, o hormônio desse estresse é o que o meu corpo começa a sentir falta. Então, é muito simples, não é muito simples, o mecanismo é simples, mas o pior problema é que a gente não entende que nós somos viciados nisso daqui, tá? É a mesma coisa que você falar para um cara, para um fumante ou para uma pessoa que é viciada no álcool ou no tabaco, falar: meu, mas você é viciado. Ele, eu viciado não. Eu paro quando eu quiser, né? Eu inclusive fumo há 30 anos e nunca me viciei. Esse meme da internet, né? Mas basicamente esses somos nós, só que com respeito ao estresse, tá? Bom, gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito disso? Eu sei que eu já falei, já vomitei um monte de coisa aí em vocês. Eu sei disso, tá? Mas a gente vai fechar tudo isso daí num raciocínio, tá bom? Então, percebam que tudo isso aí é coisas que a gente precisa saber antes de eu pensar em utilizar um óleo essencial ou algo do tipo para entender como vai funcionar e como vai tratar o estresse. Deixa eu ver o que a Clara me fala aí. Alunos adolescentes dormem tarde, ficam na internet, a maioria adquiriu insônia, perfeito, desatenção, TDAH, autismo e dislexia com esses hábitos adquiridos pela educação na sociedade vicia. Feito, viu, Clara? Tá? Ó, insônia, desatenção, tá? São quadros, e mais contraditórios, mas você tem uma linha disso, TDAH, autismo, dislexia, eles são exacerbados com o estresse, tá? Porém, insônia, gente, não tem uma outra explicação a não ser o estresse, e a gente vai entender isso hoje. É um efeito físico. Por que a pessoa não dorme? Porque falta o sono. Porque o sono é produzido, ó, por um hormônio chamado de GABA, tá? GABA. Calma aí, Duda, que a gente vai falar, tá? O hormônio GABA é o que dá o input do sono. É o que faz você começar a dormir, tá? E o hormônio do estresse, ele inibe o GABA, tá? Ele inibe, beleza? E aí, como você tá viciado aqui no hormônio do estresse e ele destrói a ação do GABA, a pessoa não dormir. Ou ela tem vários outros processos aí importantes durante a vida dela aí, tá? Bom, visto isso, né, o meu corpo, ele responde ao estresse, eu vi, por isso que eu vou dando uma parada, tá? Quando aparece uma mensagem que minha conexão ela tá instável, aí eu dou uma paradinha para que a coisa vá se estabilizando, tá?
Então, por isso mesmo, Clara. Tudo isso que eu estou falando é para que vocês levem para a família de vocês, para as pessoas e para todo mundo aí, certo? Então vejam só, tá? Dá uma falhadinha, Marlene. Mas eu vou parando, tá? E outra, vai estar tudo gravado aqui. Acredito que eles vão passar aí depois todos os reais para vocês aí. Né? Então, o meu corpo, conforme ele é estressado, ele produz esse hormônio. Tá? E esse hormônio, ele mexe com a minha pressão arterial, já que ele é um hormônio. Tá? Ele mexe com a minha digestão. Ele estimula absurdamente o fígado. Ele mexe com o metabolismo orgânico em geral. Por quê? Porque esse hormônio é uma que está circulando dentro da pessoa. Química. Exatamente como a nicotina é uma química, como o álcool é uma química, como outros entorpecentes químicos que entram dentro do corpo e alteram o seu metabolismo. A única diferença é que para a nicotina, eu preciso fumar o cigarro. Para eu produzir esse hormônio, eu não preciso de nada, porque é o meu corpo que produz. Meu corpo que produz. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desligar minha câmera, beleza? Aí eu acredito que minha internet deu uma estrada aí, tá bom? Mas olhem a tela, beleza? Positivo. Fica na tela que é mais importante e aí acredito que vai ser melhor. Só um momentinho. Pronto. Vocês vão ficar mais com a minha tela, tá? Pronto. Tem com o microfone ligado aí. Tá? Então, tá, ó. Ó, sendo... Calma que eu vou... Eu tô fazendo suspense. Eu não falei qual ele é ainda. Mas... Ó, então, ó, esse hormônio aqui, ó, assim como qualquer outra substância química, ele altera o funcionamento do nosso corpo. E aí começam a se produzir, ó, esses sintomas, ó, insônia, dor de cabeça, prisão de ventre, dores nas costas, tá? Exatamente porque as alterações físicas do nosso corpo, como uma máquina, começam a sofrer demasiadamente, de uma forma abrupta. Eu vou dar um exemplo de um dos mecanismos ao qual o estresse ele acaba prejudicando. Você está lá, aí a pessoa está lá com raiva da coisa que aconteceu, está com algum problema com ela e está lá, casa aí na quarentena. Vou dar um exemplo também mais fácil, que acho que meus alunos já sabem. Está lá na quarentena, aí você foi lá, limpou toda a pia, sabe? Lavou toda a louça, enxugou, areou as panelas, enxugou a louça, guardou, passou lá o produto, a pia está brilhando, maravilhosa. Né? Você gastou aí 1h30, 2 horas de esforço fazendo tudo isso. Aí chega um cidadão ou uma cidadã, né, que mora com você na sua quarentena, com um prato sujo e um copo, tá? Bem na hora que você acabou, passa a pia. E coloca lá em cima, na maior cara de pau, sabe? Nesse exato momento, surge um estresse interior, uma ira que você não sabe de onde vem, né? Porque é um puta desaforo a pessoa fazer uma sacanagem dessa com você, né? E aí, a partir disso, essa ira, esse hormônio ao qual eu falei, estimula o fígado.
Porque o fígado, ele não permite, a gente não quer que aquela injustiça aconteça. E o fígado, ao ser estimulado, produz a bile. A bile, a mesma que vai ajudar a digerir o alimento. Tá? Essa bile é lançada na corrente sanguínea e também no estômago. Só que você não está comendo. Você não está digerindo nada. Entendeu? Ou seja, esse hormônio que é um ácido, ele vai ser jogado no nosso estômago. Não tem nada para ele dissolver. O que é que ele vai dissolver? As próprias camadas do estômago. A própria proteção gástrica desse estômago. E mais, ele passa para a corrente sanguínea e esse hormônio ácido, ele vai começar a se impregnar nas artérias, nas veias, vai chegar até o coração e você começa a ter um corpo, vale a analogia, ácido. E o que acontece com o ácido? Ele vai se corroendo, aumenta a morte celular das células, diminui o metabolismo de todos os órgãos, tá? E nesse momento, quando começa a corroer as paredes do estômago, você começa a ter um sintoma chamado de gastrite. It, todo o sufixo it é inflamação. Gastrite de gastro vem da camada gástrica do estômago. Então, inflamação no estômago. E aí o médico fala que é chamada de gastrite nervosa. Por que ela é nervosa? Porque você se estressou com algo e a parte fisiológica disso tudo, desse estresse, percorre todo esse caminho que a gente está falando. Então, a ira como um estímulo de estresse, né? Estimula o fígado libera a bile, e a bile é lançada no estômago e não tem nada lá para ela corroer, certo? Tá? Agora, o que a gente precisa ver é que, na verdade, da onde veio esse estresse? Já que é só um copo e um prato, entende? Não é nada além disso. É um copo e um prato sujo em cima da pia que pode fazer com que o seu estômago comece a desenvolver uma gastrite, porque fisicamente é tudo isso que acontece. Certo? Todos esses sintomas aqui, ó, de insônia, dor de cabeça, prisão de ventre e dor nas costas, são sintomas que um dia na vida a gente já sentiu, e já aconteceu e já sumiu de uma forma que a gente não sabia como explicar. Porque todos eles têm como base o estresse. Tá? Então, a base disso tudo aqui, ó, física, é muito prejudicial. Eu estou falando de um estresse simples, que é um copo e uma louça suja em cima. Imagine uma discussão entre um casal. Tem alguém com o microfone aberto, gente, que está fazendo ruídos aí. Eu acho que é, deixa eu ver, a Glória. Glória. Ah, isso, ótimo, Glória. Thank you, viu? Então, ó, imagine uma discussão entre um casal, ou entre um familiar, ou entre uma pessoa, que não acontece com o estresse dessa discussão dentro do nosso corpo. Fisicamente, que essa é a ideia aqui da nossa aula. Tá? Então, ó, eu listei aqui, ó, isso é uma publicação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, 10 efeitos comprovados, tá? Isso é bem importante. Comprovados. Não é algo que a gente inventa da cabeça ou a gente acha que assim é assado. 10 efeitos comprovados pela OMS do estresse no nosso corpo. Ó, acne, dor de cabeça, dores crônicas, alergia e problemas de pele, ficar doente ou gripado frequentemente, diminuição da energia e insônia, alterações na libido, problemas digestivos, queda de cabelo e batimentos cardíacos acelerados. Tá? São os primeiros 10 sintomas, efeitos físicos do estresse no nosso corpo. Né?
E o estresse pode vir de todos os lados, como eu falei para vocês. Pode vir desde um copo em cima da pia, como assistir uma temporada inteira na Netflix, ou mesmo assistir uma notícia do jornal e ficar extremamente apreensivo, ou sair na rua e ver que não tem ninguém usando máscara e que esse povo brasileiro não se dá conta do que está acontecendo de verdade. O povo só vai aprender quando alguma coisa acontecer. Ou no trânsito, ou em tudo, gente. Ou no boleto que você tem para pagar. Tudo isso são estímulos de estresse. E toda vez que o estímulo de estresse acontece, ele libera esse hormônio, tá? Esse hormônio é chamado de cortisol. Cortisol, tá? Qual é o hormônio do estresse? É um deles, né? É a liberação do cortisol, tá? Agora, para todos vocês estavam querendo saber qual que é. Deixa eu ver aqui, a Adriana. Vizinha, tive um estresse com meu irmão, uma dor fortíssima na mandíbula. Parece dor de dente, só melhorou usando plano dos dentes e fazendo sessões de fisioterapia para liberar a musculatura. Placa, né? Ok, exatamente, tá? Primeiro músculo que reage contra a raiva é o músculo masseter. Masseter. O músculo masseter, ele tá aqui, ó. Esse. Ele fica nessa região aqui, ó, o músculo masseter, tá? E quando ele fica completamente tensionado, ele desalinha a articulação chamada de ATM, temporomandibular, tá? Olha lá, ó. Problema de ATM também, né? Tá ligado a isso, tá? Então, ó, o cortisol, ele é o hormônio central aí, ó, do estresse, tá? Exato, ó. Botox, porque o Botox paralisa o músculo masseter, tá? Mas, assim, de verdade, o Marcia, não é muito legal, não, tá? Desculpa quem disse aí. Por quê? Porque, de verdade, você precisa tratar a articulação. Paralisar o músculo por 3 meses não vai fazer aí a articulação retomar a sua integridade. Você precisa procurar a fisioterapia especializada na TM. É bem caro, tá? Não é um procedimento barato, mas é hiper necessário, tá? Então, assim, não quer dizer que é uma coisa ruim. É uma coisa que vai te aliviar muito e é usado como medida inicial para o tratamento da TM, mas você não pode parar no Botox, beleza? Meio que ele é usado para tratar o sintoma, é usado como uma medida, sim, que tem que ser feita, mas ela não pode vir sozinha, tá bom? Então, precisa utilizar ele também tratar do problema na ATM, né? Mas, ó, vamos lá. Desculpa aí, é que aí eu vejo essas coisas e eu gosto de falar, tá, gente? Porque aí já te orienta todo mundo aí que tá falando. Eu sei que às vezes perde um pouquinho o foco, mas beleza, tá? Ó, cortisol. Então, vamos lá ao tema aqui, ó. Cortisol. É o hormônio, tá? O cortisol, ele é um hormônio que é liberado aí quando ele é liberado quando o nosso corpo está sobre alto estresse, que pode ser físico ou mental, tá? Então, toda vez que vem um estímulo, se libera cortisol na corrente sanguínea. Ponto. Tem exceções? Não, não tem. Se receber um alto estresse físico e mental, você está liberando cortisol, tá? E o que ele faz? Tá? Ele é um hormônio catabólico. Catabólico. O que é um hormônio catabólico? Tá? Ele vai focar em produzir energia para o corpo. Ele tem uma função, gente. Uma função muito grande, tá? Imagine o seguinte, ó. Eu quero que vocês imaginem aqui, ó. Acompanhem a tela. Ó. A nossa energia, vamos reduzir ela a glicose, tá? Vamos reduzir ela a glicose.
Aí eu tenho aqui, ó, uma molécula de glicose. Eu tenho outra molécula de glicose que eu comi porque eu comi aí um docinho gostoso ou qualquer comida. Eu tenho 3 moléculas de glicose, tá? Vou colocar aqui, ó, G, 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 certo? O meu corpo precisa usar essa molécula química para produzir energia quando eu estou estressado. Por quê? Porque o estresse ele me coloca em alerta. Então vamos dizer que é um estresse físico. Eu preciso, sei lá, correr até o ônibus, senão eu vou perder ele para chegar no meu trabalho. Ou uma pessoa vai estar começando a discutir com você e você precisa ter força para reagir. O corpo quer pegar essa glicose e utilizar ela para te dar força para fazer as coisas, tá? Só que, como você comeu essa glicose, quando você comeu ela, o corpo fez isso aqui, ó. Encapsulou isso tudo em uma outra para que ficasse mais fácil de armazenar. Então tá lá, um monte de glicose dentro de um quadrado. E aí, enquanto elas estiverem aqui dentro, tá? Não tem como o corpo usar. Eu preciso então quebrar essa capsulação aqui, ó, esse armazenamento para separar de novo a molécula em 3 moléculas de glicose aqui, ó, para que dê energia, tá? O cortisol é esse hormônio que vai focar em quebrar esse armazenamento e liberar essa glicose para que ela seja consumida como energia para qualquer função do nosso corpo, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Mandem um ok. Está tudo bem? Manda um ok aí no chat, por favor. Se não tiver, me fala. Mas isso precisa ficar bem claro. Tá? Então, por quê? Porque eu preciso entender o cortisol como uma molécula, um hormônio necessário ao meu corpo, chamado de catabólico. Catabólico porque ele vai degradar moléculas. Tá? Os hormônios contrários a isso são chamados de hormônios anabólicos. Tá? O cara não toma lá na academia anabolizantes. O que são anabolizantes? São hormônios que sintetizam coisas. Ou seja, que criam essa estrutura aqui, ó, e armazenam outras moléculas que podem ser proteínas, no caso do cara da academia. O que ele quer fazer? Ele quer armazenar proteínas no músculo para o músculo crescer. Então, na verdade, anabólico ou anabolizante pode ser muitas coisas, tá? Então, são hormônios antagônicos. Um constrói, outros destrói, tá? Mas essa destruição, ela é importante no corpo também, tá? Pergunta da Renata Palmer. Quando há fadiga adrenal e quase nada de produção de cortisol, acontece o que no organismo? Muito bem, Renata. Muito bem. Porque essa pergunta nós vamos agora até falar no próximo slide, tá bom? Então, a presença do cortisol ou a ausência dele vai causar alterações no nosso organismo, tá? Então, vamos lá. Ó. Quando nós temos a produção de cortisol no corpo, nós vamos ter esses sintomas aqui, ó, fadiga, falta de energia, tá? Generalizada e dificuldade de realizar atividades físicas, porque prejudica a contração muscular. Ó, falta de apetite. O cortisol ele também regula a fome. Dor nos músculos e articulações, tá? E alta sensibilidade no local. Febre baixa, porque aumenta a atividade inflamatória do corpo. Então, todos os processos inflamatórios do meu corpo, eles são aumentados. Tá? Anemia, infecções, tá? Ai, meu Deus, hipoglicemia. Opa, quem vai perguntar aí? E pressão baixa, tá? Então, esses são os efeitos aí da pergunta da Rê. Quando você tem pouca produção de cortisol dentro do nosso corpo. Agora, quando eu tenho uma alta produção
de cortisol. Né? Eu vou ter perda de massa muscular, aumento de peso, aumento de chances de osteoporose, dificuldade de aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona e da progesterona e estrogênio, que vão formar libido sexual, lapsos de memória, aumento de sede e frequência urinar, diminuição do apetite sexual e menstruação irregular. Tá? Então, gente, esses são os efeitos físicos e químicos do estresse no nosso corpo. Tá? Então, você fazer algo demais vai te trazer estresse, alta produção de cortisol, todos esses problemas aqui. Você fazer algo de menos, ficar deitado lá no sofá, por exemplo, ou não fazer nada, vai gerar uma baixa produção de cortisol e todos esses sintomas aí do lado, tá? E aí, nós precisamos ver algo como cíclico. Exatamente, Josi. Equilíbrio é a melhor opção, tá? Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Que o ciclo dos hormônios são cíclicos. Essa alta produção e baixa produção de cortisol, ela é cíclica. Muito bem como, ó, é cíclica, tá? Então, ó, acompanhem, por favor, tá? Ó, essa rodinha aqui, ó. Desculpem o desenho aí, mas é meio difícil usar a canetinha do computador, tá? Ó. Então, ó, vamos imaginar que isso aqui é uma curva, ó, do cortisol. Tá? Então, ó, você começa a ter uma... Aqui vai estar alta produção, pico, ápice. Alta produção. Ups. É isso mesmo, Rê? Pois é, você viu que loucura, né? Tá? Alta produção de cortisol, ou seja, está no ápice. E nós temos aqui a baixa produção de cortisol, tá? Ó, aqui indica a baixa produção, aqui indica a alta produção. Então, como acontece no nosso corpo? A gente começa a receber estresse, o corpo começa, ó, produzir, até chegar no ápice, que é o quanto as minhas glândulas conseguem produzir de cortisol. Só que a gente tem que entender que elas não são infinitas. Elas não conseguem produzir muito. E aí, quando chega no ápice do que ela pode produzir, ou seja, você se estressou tanto que ela produziu tanto cortisol que agora essa glândula vai ficar exausta e você agora vai sofrer dos efeitos tanto da alta produção e agora ela não consegue produzir mais nada de cortisol durante um tempo, que é o seu tempo aí de recuperação. Ou seja, você vai sofrer com isso e depois com isso, ciclicamente. Aí a glândula meio que se recupera, você é estressado de novo, sobe a produção de cortisol, ela chega no ápice, fica exausta de novo, não produz mais e vai para baixa produção de cortisol. Vocês estão entendendo o que é o ciclo do estresse? Vocês acham que essa glândula vai aguentar quanto tempo tudo isso? Fadiga adrenal, né? Então, essa glândula são as glândulas suprarrenais nesse caso, tá? O cortisol vai alterar a produção de todos os hormônios das outras glândulas, vão passar por isso, primeiro numa menor escala, tá? Mas quanto tempo o nosso corpo aguenta isso? Essa é a pergunta que a gente precisa ter. É certo ter sintomas dos dois, do baixo e do alto cortisol? Pode acontecer, só que em momentos diferentes, Márcia. Em momentos a gente vai produzir muito e vai ter sintomas do alto,
em outros momentos a gente vai ter do baixo, tá? Em geral, todo mundo vai sofrer dois, porque quando você tem uma alta produção, como eu falei, a glândula se desgasta e ela deixa de produzir até ela conseguir se reparar ou se recarregar, podemos dizer assim. É que nem gasolina no carro, gente. Exatamente esse é o melhor, é a melhor comparação. Tem muita gasolina, o carro acelera fundo. Não tem gasolina, o carro tem que parar. Assim funciona a nossa glândula, tá? Não tem como dizer, Ariane, quanto tempo dura um ciclo. Não tem. Sabe por quê? Porque você pode ir de 0 a 100, você pode ir para o seu pico de estresse vendo o prato e o copo sujo na louça em cima da pia, tá? E tem pessoas que vão ter aí vão chegar nesse pico mais rápido, tem pessoas que vão chegar nesse pico menos rápido. É isso que vai diferenciando as pessoas que são mais explosivas das que são menos explosivas. Não tem como dizer quanto tempo dura esse ciclo. Tem pessoas que você falar para ela, olha, por que não coloca um pouquinho mais de sal nessa comida aí? Meu, é de 0 a 100 na hora. Quem está cozinhando aqui sou eu. Alta produção de cortisol e estresse. Nossa, mas eu só estou falando para melhorar, né? São ações do cotidiano que a gente acaba passando aí. Mas isso é particular de cada pessoa, tá? Aí, ó, pergunta aqui, ó. Exato, Rubens. Balance e elevation são sinergias aí do Terra que podem ajudar muito nesse processo. É nisso que eu quero chegar, mas a gente vai chegar de uma forma química. Tá? Eu quero mostrar para vocês quimicamente como essas coisas acontecem. Tá? Deixa eu ver o que a Ariane falou aqui. Ó. Entendo plenamente, a recuperação da glândula numa pessoa saudável tem sido estimativa. Precisa ter. Não tem, não. Não tem, não. Tá? Não tem uma estimativa, não, viu, Ari? Se tem, eu não conheço, tá? Fico te devendo essa aí, beleza? Pode me cobrar. Pois eu vou até pesquisar isso. Mas como é uma coisa que depende de muitos outros fatores, eu acho muito difícil ter um estudo comentando e falando esse daqui, ó. Tá vendo esse processo aqui, ó? Isso aqui foi amplamente, tá vendo esse processo aqui, ó? Ele já foi amplamente, ó. Isso aqui é o mesmo símbolo, ó, que os chineses utilizam, ó, na sua medicina chinesa, tá? É o ciclo das coisas. Isso aqui foi amplamente estudado pelos chineses e é demonstrado no nosso corpo, ó, nesse ciclo hormonal e em diversos outros fatores, ó. O símbolo do Yin e do Yang, chamado de Taiji, o grande Tai, o grande movimento do universo. São leis mecânicas que acontecem tanto no nosso corpo quanto fora. Então, todos esses estudos são comprovados pela ciência, tá? É chamado de dinâmica de micro-organismos. Vocês podem achar aí até aulas na internet sobre dinâmica de micro-organismos, tá? E também foi estudado na medicina chinesa como os movimentos aí de Yin e de Yang, tá? Onde, quando você tem o ápice de um, você vai ir para o ápice do outro, inconsequentemente. Portanto, o ponto central disso é que nós precisamos ter equilíbrio, gente. Precisa existir um equilíbrio no ponto disso tudo. E nós estamos falando somente de sintomas estressantes, simples ainda. Imagine uma pessoa hoje, e eu quero que vocês reflitam isso muito, tá? Uma aluna minha, né, principalmente do Senac, ela está lá também em quarentena, em confinamento, já faz mais de 1 semana e meia que nós todos estamos aí em quarentena. Bom, eu estou aqui, eu moro num apartamento de 48 metros quadrados, tá? Então tem 2 quartinhos, uma sala e dá jeito de apertamento como vocês conhecem, tá? E como a gente está levando a risca, não sair de casa para nada, imaginem como é estressante
você ficar, né? E eu moro em Lima, né? É interessante você ficar num lugar apertado, né? Num apartamento, né? Sem poder sair, sem respirar um ar puro lá fora, sem poder fazer uma atividade física de uma forma mais efetiva, né? Tem uma aluna minha que ela mora em 2 cômodos com 5 pessoas. 2 cômodos, é uma kitnet, né? E ela está em quarentena por muito tempo. E eu acredito que muitos de vocês podem ter, às vezes, uma condição maior, ou uma condição melhor ou menor, e são fatores que já não dependem tanto da parte de dentro da pessoa. São fatores que se extrapolam para as condições sociais de que cada um pode ter. Quem é autônomo hoje está chorando lágrimas de sangue, porque imagina o estresse que é você saber que você tem contas para você pagar e que você não pode mais trabalhar, por exemplo. É um estresse absurdo que nós estamos passando por causa dessa pandemia. E aí, imagina como isso fica aqui, ó, no nosso corpo, tá? Esses altos e baixos aqui. Então, muito importante a gente estudar isso. Mas muito importante mesmo, tá? Tudo bem, gente? Até aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Dá um tempinho para pegar uma aguinha aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Estou falando de mais, estou falando de menos? Está difícil de entender a parte fisiológica, que essa parte é importante. Às vezes eu falo uns termos técnicos aí que, por Deus do céu, tentando ser isso de uma forma mais simples, tá? Entendam que tudo isso fisiologicamente é muito mais complexo, tá? É uma enzima que depende de um hormônio, que depende de outro hormônio e por aí vai, tá? Mas tentando trazer de uma forma mais clara para vocês entenderem o que quimicamente está acontecendo nesse corpo, tá? Ah, tá. Ixi, Maria, que horas são aí? Que eu já nem sei, Duda. Eu não sei que horas são, não. Gente do céu, é 5h15, tá? Me fala a hora que eu posso parar aí, que eu vou seguindo. Senão, mano, a gente vai ficar aqui até madrugada, tá? Mas eu já vou caminhando aí pros finalmente, né? Vamos falar um pouco da aromaterapia agora, nesse processo aí, ó. Ó, é 5h15, vamos parar às 6, tá? Até porque eu vou ter que entrar em outra reunião depois, tá? Senão, as minhas amigas e minhas aluninhas sabem que a gente vai, noite adentro talvez, tá? Mas eu vou precisar, porque eu estou fazendo treinamento com o pessoal do Senac, tá? Mas é importante, gente, ó, é muito mais importante. Gravem isso na cabeça de vocês, de verdade. É muito mais importante, em prioridades, entender isso, como funciona o corpo, do que entender sobre aromaterapia. Em prioridade. Você precisa também conhecer os óleos essenciais, conhecer o que eles fazem, mas antes disso, é muito mais importante você compreender como funciona o corpo humano. Como está acontecendo aqui dentro. O que acontece quando eu coloco aquela gota de óleo essencial na minha água e vou tomar o limãozinho de manhã? Para onde ela vai? Ah, é bom para o fígado. É bom como? O que o meu fígado faz com aquela química? Que química que é? Como ele se degrada dentro do corpo? O que ele faz na célula, nos hepatócitos, para que eu possa entender realmente como ele usar da melhor forma para a nossa saúde, tá? Na verdade, os meus cursos, eles são voltados para isso. Eu quero que a pessoa entenda. Ah, a gente respira. Não, como que a gente respira? Para entender como que o óleo essencial vai entrar aqui dentro e vai agir, tá? E aí, tem sim, viu? No final eu vou dar para vocês aí, tá? Esses slides aqui, inclusive, são do curso online, ó.
do próprio curso aí de aromaterapia avançada. Eu não consigo falar sem slide, tá? Mas eu vou divulgar um pouquinho aí no finalzinho para vocês, tá? Então, ó, para a gente entender, ó, a gente viu toda essa parte química do estresse. Agora eu quero trazer para vocês uma outra coisa muito importante, olha só, tá? Isso aqui as meninas do curso avançado, elas viram, tá? Isso aqui, ó, é uma transformação da planta medicinal em fitoterápico. O que é um fitoterápico? O fitoterápico, ele é um medicamento formulado a partir de uma planta medicinal, tá? O que é um medicamento? Um medicamento é igual um ibuprofeno, é igual uma dipirona, é igual aí um resfenol, que são princípios ativos químicos isolados, tá? Princípios ativos químicos isolados. Espera aí que eu estou lendo aqui uma pergunta aqui da... Sim, muito importante. Exato. Quero saber como fazer a energia entrar na célula de novo, estando sob fadiga adrenal. Tá? A gente pode comentar isso no final, tá, Rê? Porque isso vai ser um pouquinho mais complexo. Vai sobrar um tempinho, eu comento isso com você. Ou você me adiciona no WhatsApp, tá? Ah, gente, também, ó, fiquem livres para me adicionar no WhatsApp aí, sem problema nenhum. Eu só demoro um pouco para responder, porque a demanda é alta, tá? Mas vocês estão livres. A Duda, se você quiser passar lá, jogar no grupo, eu acho que eu estou no grupo. Então me procurem lá no grupo e podem me adicionar e fazer perguntas, o que vocês quiserem, tá? Eu demoro para responder. Às vezes, como eu falo, demora uns 2 dias, porque a lista de mensagens é grande, mas eu não vou deixar de te responder, tá? Podem passar também meus contatos aí, sem problema nenhum, tá? Então, ó, vejam só. O fitoterápico, ele é um medicamento tarjado, tá? Vou te falar que o Ministério da Saúde tem uma lista com todas as plantas que são proibidas de utilização, porque elas causam problemas que nem se você pegar um remédio e começar a tomar que nem doido, tá? E aí, essas plantas viraram fitoterápicos tarjados. Então, um exemplo delas é uma planta que talvez vocês conheçam, chamada de valeriana. Valeriana. A valeriana é uma planta muito utilizada para tratar insônia. Antigamente, existia valeriana na composição da maracujina, são calmantes naturais, tá? Mas, através de estudos científicos, conseguiu ver todos os problemas que a valeriana causa no corpo e contraindicações, inclusive. Então, ela existe como um remédio tarjado atrás do balcão das farmácias, tá bom? Então, só para vocês entenderem do que é que a gente está falando, tá? E aí, outro exemplo é a acetilsalicina, tá? O ácido acetilsalicílico, que é o componente, o princípio ativo químico da aspirina, ele é um princípio de uma planta chamada salgueiro, tá? O salgueiro, que é aquele famoso chorão, tá? É o famoso chorão. E aí, através daquela planta, se extraiu o ácido acetilsalicílico, a salicilina, e aí se formulou como aspirina um remédio aí que a gente utiliza muito para dor de cabeça e outras coisas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o fitoterápico ele tem o mesmo viés que um medicamento. Então, você pegar um fitoterápico, por exemplo, como a maracujina, e começar a tomar de montão, porque você leu na internet que é bom, é a mesma coisa que você pegar, olha aí, deixa eu pegar esse paracetamol aqui e comer vários, porque vai ser bom, porque vai me desinflamar. É a mesma coisa. E aí eu quero chegar aqui, esse gráfico inteiro aqui, ó, mostra tudo que dá para fazer com uma planta. E, inclusive, um extrato oleoso chamado de óleo essencial. Óleo essencial. Então, o óleo essencial
é um medicamento fitoterápico, gente. E ele tem um grande viés, porque o óleo essencial é o princípio químico da planta puro. Ou seja, quando você faz um chá e você quer que aquele chá de camomila te acalme, né? Acalme a musculatura, relaxe, te traga calma, você coloca a planta na água, ferve a água, e aí os princípios ativos que estão dentro da planta vão saindo na água e você toma aquela água com os princípios ativos. O óleo essencial é um meio que o ser humano encontrou de extrair puro os princípios ativos, porque a água de um chá não consegue extrair todos. Por isso nós temos que ter uma grande responsabilidade quando a gente começa a utilizar o óleo essencial. Porque eu pegar um óleo essencial de uma forma arbitrária, entregar para uma pessoa, falar para ela tomar ou para ela usar, porque isso vai fazer bem para ela, sem considerar todas as coisas que acontecem ou que estão ao redor desse óleo essencial, é uma grande imprudência, tá? Porque a gente não sabe quimicamente as condições da pessoa, do corpo dela, se ela tem uma predisposição a uma doença, para, por exemplo, tomar um determinado óleo ao qual a gente não sabe ali qual é os efeitos até fisiológicos do que aquele óleo faz. E aí é por isso que nós precisamos estudar, estudar e estudar, tá? Olha como são os princípios ativos, tá? Nós temos 3 princípios ativos aí bem comuns dentro de óleos essenciais, tá? Então, né, o Rubens, exatamente, tá? E na verdade, eles são muito similares. Tá? O medicamento e o óleo essencial, na verdade, a gente precisa seguir muito a definição de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina antiga. Foi ele que trouxe a medicina de uma forma. E ele tem um princípio, quando ele começa a falar de fármaco, muito importante que nós devemos legar. E o princípio de fármaco diz que a diferença entre remédio e veneno é apenas a dose, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso chamar a atenção aí de todo mundo, a gente entender que não é porque o óleo é natural, ou que um chazinho é natural, ou que tal coisa é uma erva natural, é bom, porque essa é a maior imprudência que a gente pode cometer contra qualquer pessoa. Por quê? Porque uma dose de óleo essencial pode ser certa, ela é um remédio. E a dose de um óleo essencial errada, ela pode ser um veneno. Tá? Então, está sendo cada vez mais comum, na verdade, os casos de intoxicação, não só por óleos essenciais, mas por todas as receitas caseiras aí de plantas medicinais, tá? E as intoxicações, elas são tratadas como umas coisas passageiras que aconteceram, tá? Então, a primeiro paradigma, crença limitante, como citaram aí, que nós precisamos quebrar da nossa mente é natural, pelo menos não vai fazer mal. Isso está muito errado. É muito, mas muito errado, tá? Então, por exemplo, como eu falei, o salgueiro tem uma princípio ativo chamado salicina. Salicina. Ou salicinina, tá? Que é o mesmo princípio ativo. Ó, tem alguém com o microfone aberto, eu acho, hein? Deixa eu ver quem que é. Parou, tá? Então, que é o mesmo princípio ativo da aspirina, tá? É o mesmo. Então, se você tomar um monte de aspirina, ou se você fazer um chá lá concentrado com salgueiro, você vai ter praticamente os mesmos efeitos. E a salicilina, ela diminui a viscosidade do sangue. E isso faz com que se afine o sangue, tá?
De modo que uma pessoa que tome demais, o sangue dela pode ir ficando cada vez mais fino e isso pode causar hemorragias, inclusive um derrame cerebral, tá? Então, se ela tomar um monte de aspirina, e se ela tomar bastante do salgueiro, que tem o mesmo princípio ativo aí da aspirina, o que vai acontecer? A mesma coisa. A mesma coisa. Portanto, nós precisamos estudar muito esses óleos essenciais. Olha só, nós temos 3 princípios ativos aqui, ó. Eugenol, princípio ativo muito presente no óleo de gerânio, tá? No óleo de lavanda também, tá? Ai, que bom. Ótimo, Marise, é isso aí mesmo, tá? Nós temos o camazuleno, que é um princípio ativo mais raro, entre aspas, mas que está presente no óleo de camomila, extremamente caríssimo. E nós temos o mentol, tá? Temos o mentol muito presente no óleo essencial de peppermint, ou hortelã-pimenta. E é através do mentol que eu quero comentar para vocês como o óleo essencial atua aí dentro do nosso corpo, tá? O mentol, ele é, em suma, um óleo, um princípio ativo que causa muitas alterações físicas, tá? A primeira delas é que ele é extremamente relaxante muscular. O mentol, tá? Ele entra num lugar que é chamado de canal de cálcio dentro do músculo e bloqueia o cálcio dentro do músculo. E o cálcio é uma molécula que faz a contração muscular. Por isso ele relaxa a musculatura, tá? Só que aí, vamos pensar todos os lugares que tem músculo no nosso corpo. Nós temos os músculos comuns, que fazem a gente caminhar e andar, tá? Mas nós também temos o músculo cardíaco. E o músculo cardíaco funciona da mesma forma que os músculos que fazem a gente andar. Por isso, a hortelã-pimenta altera demais os batimentos cardíacos de uma pessoa. Quem tem arritmia, e eu sei que tem uma das aluninhas aí que já pode dar até seu testemunho, não consegue nem sentir de longe o óleo essencial aí de hortelã-pimenta, que é o peppermint, que o coração já começa a se alterar, justamente por causa desse mecanismo físico que vai e gerar uma interferência em todos os músculos aí. Né? Eu estava falando de você mesmo, Maria Alice. Tá? Tá? Então, Correia, vamos lá. Nos Estados Unidos morrem 200 mil pessoas por ano com efeito colateral dos remédios. Nunca morreu nenhuma por tomar óleo essencial. Porque não tem como mensurar isso. Não tem como medir se a pessoa morreu por um medicamento. E medicamento, quando se fala de remédio, está se falando de todos eles. Tá? Então, não tem, porque é como o coronavírus agora. A gente está vendo 2.200 casos no Brasil hoje. 2.200 casos hoje no Brasil. Esse número não é verdadeiro. Por quê? Porque o vírus demora 15 dias de incubação dentro da pessoa. A estimativa é que isso aqui seja 11 vezes maior. 11 vezes maior. E aí, por que não consegue se ver isso? Porque não tem como você medir isso. Não tem como remedir, tá? E justamente, não só o remédio é químico, como o óleo essencial também é químico. Só que é uma química que vem das próprias plantas medicinais. E aí, isso aqui é um estudo científico. É ciência contra ciência, entende? Não tem como chegar em um outro ponto. Então, mas a química normal, a química de um medicamento, ela é, inclusive, mais efetiva e mais desenvolvida e controlada do que a química natural. Esse é o problema das plantas medicinais. Tá? Eu falo isso porque eu estudei isso 3 anos numa pós-graduação. Né?
Então, ô, Clara, sim, tem que ser comedido para não começar a gerar problemas aí cardíacos, tá? Agora, ó, como a gente vai usar os óleos essenciais para conseguir alterar o nosso corpo, como eles realmente vão ajudar a gente depois de tudo isso que a gente viu aqui, ó, depois de tudo isso que a gente acabou vendo, como a gente vai fazer para utilizar os óleos e como eles vão alterar e melhorar os sintomas do nosso estresse. Ó. Nós chegamos aqui agora, ó, nesse slide aqui, ó, chamado de sistema límbico. Tá? O sistema límbico, ele é um sistema que está no centro do cérebro. Tá? Esse sistema é um sistema onde se processa as nossas emoções também, tá? Não só as emoções. É costume das pessoas dizerem que costume dizer que é o centro das emoções, mas ele não é só isso. Tá? Ele controla a liberação de diversos hormônios. Tá? O que o Rubens falou aí é muito importante. Tá? Importante usar os óleos essenciais com frequência e ter conhecimento, saber a dosagem. Perfeito, Rubens. A dosagem do óleo é o que vai dar segurança para a gente aí, para cada situação. Tá? Então, ó, a questão aqui, ó, do cérebro, o sistema límbico, ele é um sistema de controle hormonal. Tá? Então vejam só, tá? Ele é formado por todas essas glândulas aqui, ó. E a principal delas é chamada de hipotálamo. Hipotálamo, tá? Hipotálamo. E o hipotálamo, ele é um gerente de hormônios, tá? Ele está sobre a responsabilidade de uma outra glândula chamada de hipófise, mas que a gente não vai falar dela agora. Tá? Mas como ele funciona? Acontece que quando eu recebo um estímulo, vamos imaginar aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, um rim, 2 rins, né? E aqui em cima, ó, tá a glândula suprarrenal. Glândula suprarrenal, tá? A glândula suprarrenal é que produz o cortisol, tá? Só que ela vai liberar cortisol a partir daqui. Né? E aí o que acontece? Para ela liberar cortisol, ela precisa receber um comando. E esse comando vem do próprio hipotálamo. Tá? Ele libera um outro hormônio que vai chegar lá na glândula suprarrenal e vai falar para ela, ó, glândula, libera o cortisol. Aí a glândula produz e libera na corrente sanguínea o cortisol. Tá? Então, ou seja, a gente só libera isso aqui se esse cara aqui, ó, fazer a ponte do estresse com o cortisol. E é aqui que a gente começa a ver o grande efeito da nossa aromaterapia para conseguir ajudar a gente a diminuir os sintomas de estresse e diminuir a liberação desse cortisol ao longo do nosso corpo, tá? Então vejam bem, tá? Eu vou ter que, peraí que eu vou ter que deletar aqui, ó. Acho que minha tela vai subir só um pouquinho. Mas eu já volto, tá? Não priemos cânico. Ok. Espera só um momentinho. Pronto. Voltamos? Estão vendo minha tela? Manda um ok aí no chat, por favor. Ou algo do tipo, só para eu saber que a tela voltou. Voltou agora? Ok. Perfeito. Tá? Eu tinha que apagar todos aqueles rabiscos que eu faço para poder falar. Ó, o sistema límbico, ele é formado
por todas essas estruturas. Tálamo, hipocampo, amígdala, hipotálamo e faz parte dele o bulbo olfatório. E o bulbo olfatório, ó, é bem essa região aqui, ó. Ops. É bem essa estrutura. Oxa. Essa estrutura que está muito próxima, na verdade, ela está dentro do cérebro, mas ele faz isso aqui, ó. Ele sai uma raiz bem parecido com isso, ó, que vai formar o nervo olfativo. Nossa, minha mesinha aqui tá difícil, mas tudo bem, deu para entender, né? Então, o nervo olfativo é o que vai ter as células olfativas, e à medida, ó, que a gente pega aqui, ó, o nosso óleo essencial, ó, é um frasquinho, tá, gente, ó? Frasquinho chamado Balance. Pode ser o Balance. Tá? À medida que a gente abre o frasco e começa, ó, inalar, ó, o óleo essencial, ó, dentro desse vapor do óleo, se a gente ampliar ele, você vai ver as moléculas de princípio ativo. Tá? Por que a gente sente o aroma? O que a gente está sentindo? A gente está sentindo o princípio ativo, a química do óleo. A química desse óleo. Esse princípio ativo vai se ligar aqui, ó. O primeiro lugar que ele vai parar, essa química, é no bulbo olfativo. E o bulbo olfativo vai estimular aqui, ó, o nosso sistema límbico e o próprio hipotálamo, tá? E nós temos óleos essenciais que inibem a liberação do hormônio que se comunica com o cortisol. Porque está vindo uma química que está bloqueando esse efeito aí do nosso cortisol. Tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Dúvidas ou perguntas? Deu para compreender isso? Mandei um ok aí para eu saber que eu não estou falando sozinho. Às vezes caiu aí a ligação. Tá? Então, gente, isso aqui, ó, é o que é mais importante, tá? Ó, é eu saber quais são as químicas desse óleo, tá? Que estão entrando via aroma e se ligando aqui, ó, aos nervos olfativos, para eu saber o que essa química vai fazer aqui no meu hipotálamo, tá? Tem óleos essenciais, inclusive, que fazem o contrário. Eles aumentam o cortisol por causa da química que eles têm. Tá? Portanto, no momento que a gente, por exemplo, pega um óleo essencial e dá para uma pessoa, para ela sentir o aroma, só dela estar sentindo o cheiro, quimicamente o corpo dela responde. E muitos óleos essenciais têm químicas que são antagônicas ao cortisol. Tá? Vamos falar um pouco deles? Vamos começar com a mãe da aromaterapia. Lavanda. A mãe da aromaterapia, né? Porque a partir dela é que se praticamente começou esse estudo mais científico, a partir da década lá de 40, a respeito disso, tá? Então a lavanda, ela tem princípios químicos ou princípios ativos que inibem o cortisol, tá? É um deles o próprio acetato de linalil, tá? É uma acetato de linalil, né? Que mais? Deixa eu ver. O linalol também é um outro princípio ativo químico que é contrabalanceia aí o hormônio do cortisol. Por isso, gente, que você está estressado,
pega a lavandinha lá, bonitinho, abre e começa a respirar aquele aroma. Porque só o aroma já tem as partículas químicas se desprendendo e subindo através do canal aqui das vias aéreas e se colando no nervo olfativo e mandando mensagens para o bulbo olfatório que vai contrapondo o cortisol. Olha só que louco, tá? Então não é um efeito esotérico, como eu falo. Não é um efeito mágico. Não depende de uma pessoa acreditar ou não acreditar. É um fato comprovado científica e quimicamente. Então falamos aí da lavanda, certo? Tá? Agora, ó, vou pedir para a Duda, se você tiver fácil aí, Duda, quais são os óleos que compõem o balance, tá? Se você tiver fácil aí, poder me falar quais são os óleos essenciais que compõem essa sinergia, aí eu quero falar a respeito dele, que eu tinha lido, mas eu já esqueci, né? É tanta coisa que eu acabo lendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos falar. É o spruce. Fala. Spruce, o ruud, o olíbano, tanceta azul e a camomila azul. Perfeito, tá? Ó, Vou os outros no tem... chat, tá? Ah, escreve aí para mim que vai ficar mais fácil. Tá. Né? Então eu já vou começar falando de alguns óleos aqui, ó, que são importantes. Tá? Vocês estão vendo o meu PowerPoint, certo? Perfeito. Tá? Então, ó, vamos começar a falar de dois óleos aqui, ó. E aí, para isso, eu quero chegar aqui, ó. O primeiro óleo que a gente vai falar, ó, é o próprio olíbano e depois camomila. Tá? O olíbano, ele tem uma grande propriedade de estimular o nosso corpo. Tá? Ele é um dos óleos que tem dentro dele a capacidade de aumentar a produção desse cortisol. Tá? Então, ele é um óleo, a priori, um pouco mais estimulante do nosso sistema límbico. Tá? Nós temos aí uma experiência no curso de aroma avançada com as meninas, com a Celi, com a Maria Alice, tá? Depois perguntem para ela o que aconteceu com a gente quando a gente estava usando o olíbano no próprio curso de aromaterapia avançada, tá? Nesse caso, o delas foi presencial aí no ano passado. Mas é um óleo extremamente estimulante, tá? Principalmente do cortisol. A camomila, por contrapartida, já é um dos óleos, né, dos princípios ativos mais depressores do cortisol. Tá? Justamente por isso que ele chama balance. Tá? Balanço, equilíbrio. Tá? Então, a camomila, ela diminui essa produção e inibe o cortisol por conta de vários princípios ativos. A camomila é uma planta tão especial que ela tem mais de 150 princípios ativos catalogados. Tá? E cada princípio ativo é uma química, e essa química gera um efeito no corpo. Vixe, minha mesa está desconfigurada aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Tá? Então, ela é extremamente depressora aqui do cortisol. Muito mais do que o próprio olíbano consegue fazer com que isso aumente, tá? Então a ideia é que a gente consiga aí, através de uma sinergia como essa, peraí que meu chat não está aparecendo, queria ver aí os outros. Chat, peraí gente. Deixa eu ver se eu consigo ver agora. Manda uma mensagem alguém aí no chat para ver se ele aparece para mim. Achei. Tá bom. Tá, então, nem vi se vocês estavam falando comigo aqui, ó.
Mas vamos lá, a lavanda reduziria a demanda da adrenal para produzir cortisol e não impedir a função da adrenal? Então, Rê, não tem como você dizer extremamente isso, tá? Porque, na verdade, ela impede a ação do cortisol já produzido. Tá? Então, é mais na questão da fonte dele. Já está produzido, ela inibe essa produção aí. Olíbano, Wood, Spruce, Tanesato azul, Tanaceto azul. Ó, esses três eu não conheço, tá? Mas eu conheço muito bem o Líbano e a camomila aí azul, para poder dizer que eles já são o segredo aí dessa mistura do balance, tá? Ah, Além disso, esses óleos que a Larissa escreveu são os que estão no composto do Balance, tá? você sabe o nome deles? Porque o nome em inglês eu não vou saber. Se eu soubesse o nome da planta, eu poderia falar para vocês, entendeu? Mas assim, Eu vou pegar o nome científico, tá? E mando aí. tá bom, aí você me manda, tá? Mas ó, já dá pra gente ter uma ideia que tanto o Líbano quanto a camomila, eles têm esse conceito de trazer, né, algo que possa aumentar a produção de cortisol e controlar isso através para quem tem essa baixa, e também a diminuição através aí da camomila. Então, é um óleo para realmente buscar o equilíbrio, tá? Agora sim, um dos grandes trunfos dos óleos essenciais é que, por ser uma química provida de uma planta, o meu fígado ele vai buscar como prioridade, tá? Prioridade, metabolizar o óleo essencial, tá? E principalmente aquele qual o efeito corporal eu estou realmente necessitando, tá? Então, quando uma pessoa está com uma baixa aí, tá? Corporal, uma baixa geral, o corpo tende a metabolizar mais rápido, dizer aí, os princípios ativos do olíbano. E quando ele está numa alta, num ápice aí, ele tende a metabolizar mais rápido a camomila para justamente trazer um equilíbrio para o corpo desta pessoa, tá? Então, basicamente, é dessa forma que a aromaterapia consegue ajudar a gente e muito contra os sintomas do estresse, tá? Então, gente, para a gente já ir aí encerrando, na verdade, que eu sei que está chegando próximo das 6, e mais porque eu realmente vou precisar sair para entrar em outra reunião online que vem lá do Senac. Senão, eu ficaria aqui com o maior prazer respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês. Tá? Para a gente começar a entender o óleo essencial, nós precisamos entender que quando você acorda e você está lá cheirando, né, usando seu aromatizador pessoal, ou você está fazendo uma massagem, ou você está colocando no seu aromatizador, você já está contrapondo os efeitos do estresse, utilizando, obviamente, os óleos corretos, certo? Com o conhecimento deles aí de como eles são, como ele é. E por mais que pareça pra gente que isso não dá efeito, falar, mas eu cheiro a lavanda, isso não me acalma. A questão não é gerar a calma apenas. A calma, em geral, ela é um comportamento do indivíduo. Se essa pessoa está buscando ficar calma com o óleo, ela está buscando da forma mais incoerente possível, porque ele tem que buscar a calma dentro do comportamento dele. Acontece que mesmo que a pessoa não se acalme, o óleo essencial, ele vai contrapor aí os efeitos do estresse metabolicamente. Tá? Ele vai contrapor isso, tá? Então, não deixem de aromatizar a casa de vocês, não deixem de usar o aromatizador pessoal, não deixem de respirar o óleo ou mesmo de passar o óleo em vocês, porque isso está fazendo um bem para a química do organismo de vocês que vocês não fazem ideia, tá? Ó, tem a cânfora, o orrude e a cânfora. A cânfora também ela é extremamente relaxante, tá? Boswellia, que é o olíbano, Tanaceto, é a tanásia azul. Eu vou pesquisar,
tá? Agora a matricária, que a gente conhece aí, certo? Bem, a gente pode programar, tá? Vamos conversar isso via WhatsApp para eu conseguir alinhar isso dentro da minha agenda. E aí a gente realmente marca aí uma nova data para a gente falar aí a respeito de mais coisas sobre tudo isso, tá? Vou aproveitar aqui, ó, só deixar um slide aqui para vocês, só divulgando então o curso, tá, ó. Então eu estou, na verdade, começando um curso de aromaterapia avançada aí na semana que vem, tá? Esse curso acontece via plataforma do próprio Zoom, tá? Ou eu posso utilizar outra plataforma que chama Microsoft Teams, que é muito importante aí, também dá para se utilizar. Eu faço o curso online, tá? Vão acontecer, ó, nessas datas, são 6 datas de segunda e quartas, tá? Tem um link aí que a Duda tá mandando para vocês. Vai acontecer sempre das 8 às 10 da noite. Muito igual à dinâmica que nós fizemos aqui agora, tá? Então é um ótimo momento aí, que está todo mundo em quarentena, está todo mundo em casa. É um bom momento para a gente estudar e se aprofundar ainda mais na aromaterapia. Um pouco do que vocês viram nessa aula é parte desse curso aí de aromaterapia avançada. Odri, é outro curso sim. A Adriana fez o curso de psicoaroma, que tem uma parte disso. Esse curso aqui que eu estou falando é um curso que vai focar em toda essa parte bioquímica, tá? Do nosso corpo e dos óleos essenciais. Então, é um curso diferente do psicoaroma, tá? Então, o foco dele está nessa parte realmente química dos óleos essenciais, em ver como ele funciona, tá? São 6 aulas, Thaís, tá? Vamos marcar aí, viu, Rê, com eles. Conversa com a Duda, a gente vai tentar marcar um dia para aí eu falar só da química dos olhos, beleza? Não precisa ter conhecimento na área da saúde, tá? Não precisa. Eu sei que uma aula é pouco, Clarinha. Eu sempre penso nisso. Tá? É uma aula justamente para todo mundo, para todas as pessoas, não precisa ser da área da saúde, para começar a entender como funciona essa parte da área da saúde. Você vai aprendendo, né? Tá? A como fazer economia doméstica, né? Então, gente, ó, tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Como eu sempre vinha guardando alguma coisa, então a gente agora vai ter que ir levando por um tempinho, né? Tá, isso, tá? Então, gente, aproveitem esse momento, tá? Que tá aí com que tá com como é que fala? Com a promoção da doTERRA, o Balance e o Elevation estão aí numa promoção, tá? Então, busquem, aproveitem esse momento aí para adquirir esses óleos para enfrentar essa quarentena aí, tá? Uma outra oportunidade, eu falo mais a respeito disso tudo, tá? A gente vai conversar aí com a Duda para ver se a gente consegue fazer. Quem precisar de mais informações do curso, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Que aí eu com certeza vou falar bastante aí para vocês, tá bom? Agora eu vou ter que sair, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Adorei falar para vocês. A Duda vai passar meu WhatsApp aí para vocês. Aí vocês podem me chamar, por favor, vou estar à disposição, tá bom? Fica aí, Duda. Vitor, mais uma vez, gratidão, gratidão. Estou aqui com o Rubinho, ele também está querendo dar uma palavrinha com você. A gente está realmente assim, muito agradecido. Só agradecer mesmo, viu, Vitor, por toda a disponibilidade aí. Essa aula fantástica, né? Muito bom realmente conhecer um pouco mais do nosso organismo e como que os óleos essenciais podem estar funcionando e nos auxiliando aí, tá? Gratidão mesmo por tudo aí, por essa aula maravilhosa. Legal, legal. Pode ficar à vontade, eu sei que você tem um compromisso agora.
Quem puder ficar na sala, eu vou dar só uma palavrinha, só para o pessoal tá me perguntando, para me falar um pouquinho do Elevation, um pouquinho do Purify, que é o bogo de hoje. Então, eu vou aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui comigo. Vitor, muito, muito, muito obrigada. Eu vou passar sobre o curso. Tenho certeza que muita gente está querendo esse curso maravilhoso e nós vamos sim aproveitar, né, a temporada de reclusa e vamos estudar mais os óleos essenciais, né, com certeza. E eu espero que você possa realmente ter uma outra data com a gente e para a gente continuar esse bate-papo e falar um pouco mais da química dos óleos essenciais, né? Muito obrigada, Perfeito. Gratidão. Tá bom, Duda. Tchau, gente. Tchau, Roninho. Pode falar. A gente vai subir esse conteúdo para o YouTube e aí eu te mando o link também, tá? Para você ter todo o acesso aí. Se quiser passar para alguém, fica à vontade aí, viu, Vitor? Beleza, tá bom. Obrigado, viu, gente? Um abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigada, Vitor. Um beijo grande. Obrigado, meninas. Valeu. Gente, muito bom, né? Tá vendo como que assim, às vezes a gente simplifica muito para poder atingir uma linguagem mais popular, né? Mas realmente existe toda uma química, existe todo um estudo por trás dos óleos essenciais. E quando a gente fala que é ciência, a gente não precisa nem acreditar que o óleo vai lá e comprova toda a propriedade, porque realmente é tudo à base de estudo, é tudo científico e existe uma química realmente por trás de tudo isso, né? Mas vamos lá, fiquei muito feliz, né, com que o Vitor aceitou o convite, com as recomendações das alunas, que já são da equipe, maravilha. Mas vamos falar um pouquinho, né, o pessoal está querendo saber sobre o Elevation, né? O Elevation é um óleo que tem na composição aí a lavandinha, a lavanda, o sândalo, ele tem a tangerina, ele tem murta, limão, melissa, ylang-ylang, osmanto, sândalo havaiano e o rude, né? Então, gente, eu queria falar para vocês um pouquinho da parte psicoaromática desse óleo, né? É um óleo que realmente ele chegou para um momento tão especial do Terra, foi muito assertiva quando ela escolheu esses dois óleos, né? Porque no momento que a gente está passando por situações que não está no nosso controle, quando a gente precisa enfrentar situações que realmente demandam um controle emocional, quando a gente está pego por tristeza, por inseguranças, né? Realmente é um óleo que traz alegria, traz luz. Ele é um óleo que trabalha a nossa vitalidade, ele trabalha a nossa energia, né? Então, ele vai trabalhar todo o nosso campo vibracional, ele vai elevar o nosso humor, ele vai dar coragem, ele vai ajudar no relaxamento, ele vai ajudar a gente a tirar esses sentimentos depressivos, essas energias negativas, ele vai trazer luz, coragem, otimismo, felicidade, perseverança. Então, ele chegou realmente no momento que todos nós estamos precisando. Então, achei muito, muito bacana a do Terra ter colocado esse óleo. E vamos falar também fiz umas anotações aqui, né? Então, vamos lá. O Purify, né? O Purify, ele também foi interessante porque a parte psicoaromaterápica dele trabalha a purificação, ele trabalha essa limpeza, não só a limpeza física, que a gente usa ele realmente em limpeza, a gente usa para poder limpar também o rosto, a pele, né? A gente trabalha muito assim, por ele ter ações bactericidas, ele também desinfeta, ele pode ser usado como desodorante, para picadas de inseto, para alergia, para infecções, para furúnculos, para acne, ele tem várias propriedades limpeza físicas. De ambiente, né? Também. Ele tem várias propriedades físicas e também antissépticas, a gente usa para desinfetar uma bancada, para tirar um odor de algum lugar da casa que não está legal, mas a parte aromática dele, psicoterápica, ele trabalha exatamente essa purificação, essa limpeza energética, essa limpeza emocional, né? Vai trabalhar a negatividade, a toxicidade dos nossos pensamentos, a toxicidade do nosso organismo. Ele trabalha também controle de raiva, apegos. Então, aquela situação assim, que você está passando por se libertar do velho e começar a trabalhar um novo, né? Então, a gente trabalha a purificação, a limpeza, a liberação, o desapego. Ele prepara a gente para algo novo que vai se iniciar. Então, esse momento é um momento da gente se reinventar, é um momento da gente avaliar
coisas que estavam nos apegando, sentimentos que estavam nos oprimindo, e pegar essa situação, por mais desesperadora que ela seja, é algo para a gente repensar, aproximar da família, repensar os nossos projetos, se reinventar, né? É um momento que a gente está em casa, que a gente tem que compartilhar um pouco mais esse afeto com a família, mas também ajudar as outras pessoas nessa parte emocional. E a gente tem as ferramentas para isso. Então, gente, às vezes a gente não tinha oportunidade para falar com as pessoas sobre os óleos essenciais, muitos desconhecem. Hoje, nós somos surpreendidos pelo desconhecido, né? Então, é o momento que a gente tem para levar a informação, levar esse afeto, esse aconchego, essa esperança para as pessoas. Então, vamos aproveitar a oportunidade, é pelo WhatsApp, é pela internet, pega um telefone e liga para um amigo seu, liga para alguém que está emocionalmente abalado, fala, vamos experimentar, sabe? Manda uma sinergia, aproveita o Bogo. O Bogo é uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer os óleos essenciais. Fala um pouquinho para a gente, Rubinho, dessa oportunidade que a pessoa ela pode se conectar na empresa através do Bogo. O Bogo de hoje não foi por acaso, né? Então, assim, o Elevation é um óleo que, para a gente, ele é muito importante e para as pessoas que a gente quer ajudar também. Porque, querendo ou não, né, esse momento gera uma baixa. E o Elevation, ele traz esse up, né? Ele traz essa vitalidade de novo, então ele revitaliza as pessoas. E o Purify, né, para a gente manter essa sepsia aí da melhor forma em alta. Então, assim, o Bogo de hoje não foi por acaso. Você pode cadastrar, né, conectar uma pessoa até com a taxa de R$90, se você, né, quiser conectar uma pessoa que ela não pode comprar um kit, por exemplo, né, pode fazer com a taxa de 90 e ela compra o Bogo de hoje, ou seja, ela compra o Elevation e ganha o Purify. Então, ela já pode começar a ganhar óleo essencial hoje, né? Hoje é o dia 3 do Bogo, tem dia 4 e dia 5. Ela pode aproveitar o Bogo 3, 4 e 5 aí, né? Você que já está conectada comprando o Elevation hoje vai ganhar o Purify. E é só hoje, gente. Deu meia-noite, deu meia-noite, acabou, né? Deu 23h59, acabou essa promoção. E é o Bogo de amanhã, né? Eu vi que teve gente que falou, eu quero comprar o Bogo de ontem. Não tem jeito, não tem jeito. Passou, tá? Então, assim, cada Elevate que você comprar hoje, você vai ganhar um Purify. Lembrando que tem um limite, são 5 apenas por ID, beleza? Compre dentro do LRP, porque vai gerar a pontuação. O LRP é aquele botãozinho roxo, né? Então, você entra lá no seu ID, na sua senha, e aí você clica lá, criar um novo modelo LRP, e aí você vai estar dentro do LRP gerando pontuação para trocar em produtos. Então, você ganha compra o Elevation, ganha o Purify e ainda ganha pontuação para você trocar por outros óleos, tá? A pontuação sempre ela entra no dia 15 do próximo mês. Então, as pontuações do mês de março vão entrar no dia 15 de abril. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. A gente realmente está preocupado em criar conteúdos, convidar pessoas para agregar, para trazer um pouco de informação e tranquilidade para a gente nesse momento, né? Então, nós vamos subir esse bate-papo hoje. Amanhã a gente tem um Matt Hall com a gente, ele vai fazer um bate-papo, não vai ser apresentação de plano igual ele tem feito todos os dias às 8 horas da noite. Então, quem tiver algum convidado que precisa conhecer a oportunidade, que quer conhecer sobre os óleos essenciais e quer se conectar na empresa, vocês podem passar o link do bate-papo da apresentação do Matt às 8 horas da noite. Então, peraí, vamos lá. Hoje 20 horas. O que a gente tem hoje 20 horas? O bate-papo com o Matt Hall. Não é bate-papo. Bate-papo não. Hoje é a apresentação, né? dele. Para convidados, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser treinar um pouco mais também, mas conecte uma pessoa. As pessoas estão precisando aumentar a imunidade, alcalinizar o sangue, dormir bem, né? Manter o equilíbrio emocional. E o Matt, ele é fantástico. Vocês vão poder aprender um pouco mais com ele e dar oportunidade para as pessoas aprenderem também. Então, isso é hoje 20 horas. Isso, porque às vezes a gente é novo no negócio, a gente quer explicar para um amigo, quer contar como é que faz, quer falar de pontuação e às vezes a gente ainda não sabe, está inseguro. Então, o Matt é uma pessoa assim, muito preparada para ensinar isso para a gente. Então, 8 horas da noite, com o Matt, pode convidar alguém. Amanhã... Imperdível amanhã, né? Imperdível amanhã. Amanhã, ele vai fazer... Gente, foi uma luta para a gente conseguir isso com o Matt. Vocês não têm noção para a gente conseguir um espaço na agenda do Matt exclusivo para todos nós aqui.
E amanhã ele vai fazer um bate-papo, um tira-dúvidas, um bate-bola só com a nossa equipe. Então, às 4 horas da tarde, ele vai estar aqui com a gente. Então, se programem, vamos encontrar aqui, né? E aí a gente vai passando também o conteúdo da semana para vocês, tá? Um beijo grande a todos. Se cuidem, bebem bastante água, fiquem em casa e usem bastante óleos essenciais. Fiquem com Deus. Vamos nas orações. Valeu.